Olá amigos, boa tarde. Eu sou o professor Afonso, professor de Física. Portanto, estou aqui para então tentar ajudar alguns estudantes, não é? Dos cursos de Engenharia Eletromecânica, dos cursos de Física e todos aqueles que então durante o seu percurso costumam ou têm sido incluídos a cadeira de eletromagnetismo. Bem, portanto, este exercício que aqui eu vos trago não está intrinsecamente ligado com o tema de eletrostática. Então o exercício diz o seguinte: em dois vértices de um triângulo equilátero de lado L, tem duas cargas menos Q. No terceiro vértice, a carga é igual a mais Q, do mesmo módulo e sinais contrários. Ponto. Determina em termos de QL o comprimento, ou seja, o campo elétrico resultante no baricentro do triângulo. Lembra-se que o baricentro será um ponto em que vai unir as medianas, não é, dos três triângulos, não é, que nós poderemos formar quando então começarmos a representar as suas bissetrizes. Portanto, a princípio, temos aqui definido as nossas cargas. Então, vamos colocar aqui neste vértice a carga Q2, não é? Vamos colocar aqui a carga Q3, e então aqui neste outro ponto vamos colocar a carga Q1. Portanto, então vamos puxar aqui várias linhas, não é? Vamos puxar aqui algumas bissetrizes, que vão passando pelo centro do nosso triângulo equilátero, não é? Pelo centro do nosso equilátero. E portanto vamos encontrar aqui um ponto na qual todas essas bissetrizes unem. Este é o nosso ponto médio, não é? Que nós aqui vamos chamá-lo então de baricentro. E portanto, a partir deste local, vamos determinar as distâncias que vão das cargas até então esses pontos, e a partir então dali começarmos a analisar o comportamento das cargas sobre este ponto. Nota que nós pretendemos determinar o campo elétrico neste ponto. De realçar que sempre que vocês estiverem em situações do gênero, devem sempre considerar, né, este ponto ou qualquer um dos pontos que vos é dado, que vos é mandado calcular o comportamento do campo elétrico sobre um determinado ponto. Lembre-se sempre que esse ponto vai sempre assumir, não é, o valor positivo, né? A física assume este valor positivo. Então, se tivermos então que analisar o comportamento da carga Q1 com relação a este ponto, observamos que a carga Q1 é uma carga positiva, não é? A carga Q1 é a nossa carga positiva, e vamos analisar o comportamento desta carga Q1 sobre o nosso baricentro. Como dissemos nós que este ponto baricentro também ostenta o valor positivo, então o comportamento tanto da força elétrica como do campo elétrico sairá para fora deste ponto. Claro, para fora deste ponto, no sentido oposto, né? Nesse caso, no sentido oposto ao da nossa carga. Se a nossa carga é positiva, está cá, então neste caso o nosso campo elétrico não entrará, senão então sairá. Então eu vou aqui representar este campo elétrico aqui, que eu vou chamar campo elétrico 1. Ok, então também vou representar o campo elétrico, apresentar o comportamento do campo elétrico da carga Q2 sobre este ponto. O que é que vamos observar? Como a carga pontual, né? Esta é a nossa carga de prova. Como a carga pontual é positiva, ou seja, é negativa, então ao projetarmos sobre essa nossa carga de prova, que nós aqui dissemos que vai assumir o valor positivo, então esta carga, como é negativa, o campo elétrico tenderá a entrar sobre esta carga, tanto o campo elétrico como a força elétrica. Então vou colocá-lo aqui, vou denominá-lo como E2, campo elétrico 2. Então, da mesma forma, o comportamento para
a carga que é 3 será da mesma forma como analisamos aqui no campo elétrico 2. Também entrará sobre a carga que é 3, por serem negativos. Ok. Portanto, desta feita estão representadas as nossas forças. Então, precisamos agora representar aqui o campo elétrico resultante. Mas de realçar que tivermos que apresentar, ou seja, se tivermos que associá-lo a um sistema coordenados, não é? XY, nós vamos observar que, na verdade, o campo elétrico formado pelas coordenadas X, tanto para o campo elétrico 2 para o campo elétrico 3, elas vão anular-se. Vamos dizer campo elétrico 2 em X menos o campo elétrico. Depende de qual será o sentido positivo do eixo, mas qualquer uma delas vai nos anular. Então, isto aqui será igual a zero. Logo, não tenho necessidade de analisar o comportamento das cargas elétricas sobre o eixo horizontal. Ou seja, dessas cargas Q2 e Q3 sobre o eixo horizontal, porque elas anulam-se. Portanto, seguindo, então vamos ver como um triângulo equilátero. Já sabemos nós que aqui nós temos um ângulo de 60 graus, onde então a metade equitativa será de 30. Se aqui é de 30, logo eu tenho aqui 60. Já sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo deve ser igual a 180. Ora, então se aqui é 60 graus, não é? Então, resta-me projetar este campo elétrico aqui, que eu vou ter o campo elétrico 2 nos eixos dos y, não é? E depois projetar este para lá, e eu vou ter aqui o campo elétrico 3 nos eixos dos y. Ora, se analisarmos então, vamos observar que a resultante desses campos elétricos formados aqui no nosso baricentro tenderá então sentido igual a do campo elétrico 1, porque elas todas darão para baixo. Ora, então, o que é que nós teremos? Para o nosso campo elétrico, não é? Resultante, que resultante sobre o nosso baricentro, vamos dizer que o campo elétrico resultante sobre o baricentro vai ser igual aqui, vai ser igual ao campo elétrico 1, não é? Mais o campo elétrico 2 em Y mais o campo elétrico 3 em Y, não é? Ora, então isto será igual a quê? Ora, isto será igual, como os campos elétricos têm a mesma distância e os mesmos valores de carga, então eu simplesmente vou considerar assim. O campo elétrico resultante vai ser igual ao campo elétrico, posso simplesmente denominar assim campo elétrico, apenas, novamente é mais um nem dois, porque já sei que vão ser todas elas iguais, não é? Mas então, não é? Mais o campo elétrico 2 em Y, mais o campo elétrico 3 em Y, não é? Quem é o meu campo elétrico 2 em Y? Ora, pegarmos neste ângulo, deste triângulo retângulo, eu então vou ter o que? Vou ter aqui o cosseno de 60 graus, vai ser igual a quê? Vai ser igual ao cateto adjacente, nesse caso, campo elétrico 2 em Y, sobre a minha hipotenusa, aqui o campo elétrico em 2. Ora, então, o meu campo elétrico 2 em Y vai ser igual ao meu campo elétrico 2, não é? Vezes o cosseno de 60. Ora, o professor já disse que o campo elétrico 1 vai ser igual ao campo elétrico 2, vai ser igual ao campo elétrico 3, vai ser igual simplesmente ao campo elétrico. E eu já expliquei aqui pelo facto de que elas encontram-se nas mesmas distâncias e possuem os mesmos valores de cargas. Ora, então o que é que eu terei? Eu terei assim, eu terei que o meu campo elétrico resultante vai ser igual ao campo elétrico apenas, né, como já nos referimos anteriormente, mas não é, este que é o campo elétrico 2, que dissemos nós que é simplesmente o campo elétrico vezes o cosseno de 60, e o mesmo processo vai se repetir para o campo elétrico em 3, que também será igual, mas o campo elétrico vezes o cosseno de 60 graus. Ora, isto vai ser o quê? Isto vai ser igual. Isto implica ao campo elétrico resultante igual, né, ao campo elétrico mais 2 vezes o campo elétrico cosseno de 60 graus. Ora, então, quem é o meu cosseno de 60 graus? Ora, cosseno de 60 graus é 1/2. Então, se o cosseno de 60 graus é 1/2,
não é? Então o que é que eu terei? Eu terei que o campo elétrico resultante vai ser igual ao campo elétrico mais apenas o campo elétrico, porque eu já sei que isso que isso vai ser igual a 2 vezes o campo elétrico. Ok, aqui estamos juntos, claro. Então, implica dizer que o campo elétrico resultante vai ser igual, não é? Vai ser igual, neste caso, o campo elétrico resultante vai ser igual, né, a 2 vezes o quê? Vezes a constante colombiana, né, que nós sabemos que é 1 sobre 4π, não é? Nenhum, né, vezes, né, a carga elétrica sobre a distância ao quadrado. Ora, então quem é a minha distância ao quadrado? A minha distância é este D aqui. Veja que eu aqui tenho D, aqui tenho D, aqui tenho D, aqui tenho D, aqui tenho D. Ora, então, se é assim, não é? Se é assim, se eu tenho dk, se é assim, o que é que eu tenho? Vamos lá ver. O meu D será então, não é? O meu D será então buscado a partir daqui do meu ângulo de 30 graus. Veja, o que é que eu tenho? Eu tenho assim, D, não é? Posso buscar pelo cosseno de 30. Vou ter assim, cosseno de 30 graus vai ser igual a cateto, não é? A cateto oposto. Quem é o meu cateto oposto? O meu cateto oposto é L sobre 2. Por termos aqui o D. Então, neste caso, D, ok. Estás a ver? Ok. Então, o meu D será igual a L, não é? O meu D será igual a L sobre 2, não é? O meu D será igual a L sobre 2. Tudo isto por raiz quadrada de 3 sobre 2. Ora, então vejamos, se eu tirar estes 2 por esses 2, então o meu D implica que será igual a quê? Será igual a L sobre raiz quadrada de 3. Ora, se eu pegar nessa expressão e substituir na expressão do campo elétrico, logo terei que o campo elétrico resultante vai ser igual a 2 vezes a carga elétrica 4πε vezes L sobre raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então eu posso simplificar esta expressão por essa expressão. Então no final de tudo eu terei o quê? Eu terei que o meu campo elétrico resultante vai ser igual, não é? Esta 3 vai subir, vai multiplicar a 6 vezes Q sobre 4, não é? Sobre 4π L vezes L. Este L ao quadrado. Isto aqui já sei que é K. Logo, então, meu campo elétrico resultante vai ser igual a K 6Q tudo sobre L ao quadrado. Olha, desta maneira está resolvido o nosso exercício. Olha, então ajudem a página a crescer. Eu estarei sempre cá a partilhar exercícios desse gênero. Ok, fiz e boa sorte.